palavra que eu vou trazer faz parte de uma série de estudos que a gente promoveu junto à juventude em cima do livro de Gálatas, onde a gente trabalhou com a temática fake news. A gente trabalhou durante mais ou menos 2 a 3 meses, e aí uma das mentiras que tem se infiltrado tanto no livro de Gálatas quanto hoje em dia é o evangelho da meritocracia. Como assim, Gui? E nós intitulamos essa mensagem de No Pain, No Gain. Não sei se todos conhecem, mas deixa eu explicar. Sem esforço, sem dor, não há ganho. Então, é uma frase usada bastante na academia. Se você quiser ficar forte, você tem que pagar um preço alto. E isso é uma mentira. Uma das tantas ministradas dentro do povo da Galácia. E Paulo tentou desmistificar. O que Paulo está aqui falando aos Gálatas? Existia um grande problema dentro da Galácia, e alguns comentaristas vão dizer que esse é o maior problema, esse é o espinho na carne de Paulo, porque onde Paulo chegava, pregava o evangelho, onde não havia evangelho, os judaizantes, aqueles que conheceram, começaram a seguir Jesus, mas não abriram mão do judaísmo, vinha e despregava o que Paulo havia pregado. Eles conheciam o evangelho da graça por intermédio de Paulo, mas vinham os judaizantes desconstruir, falava que é pela lei que eles seriam salvos. E mais uma mentira era instalada, então Paulo separa o livro de Gálatas, uma carta em recomendação para eles tomarem cuidado com as heresias, com as mentiras que estavam sendo contadas. Essa mentira, ela não fica retida somente séculos atrás, mas tem alcançado o nosso coração hoje. E desde a gente muito pequeno, a gente tem ouvido muito o condicional se. Se isso, se aquilo. Só vai brincar se lavar toda a louça. Se você fizer toda a sua tarefa, vai poder brincar. Se você for um bom menino, terá bons presentes. Se você não estudar, vai morrer de fome. Se você não tirar boas notas, a minha mãe dizia que eu não ia ganhar nada, eu não estava fazendo mais que a minha obrigação. Se você tirar más notas, algo ruim ia acontecer. Se você comer tudo, você vai poder repetir o refrigerante. Como vocês percebem, eu nunca tive problema com isso. Eu sempre pude repetir o refrigerante. Comer tudo nunca foi um problema para mim. Inclusive era o contrário. Se comer tudo, você vai explodir, menino. Enfim, o condicional se está na nossa vida todos os dias. Se isso, se aquilo, aquilo outro. Então é uma realidade nas nossas vidas esse condicional. Em termos gerais, os nossos pais, desde muito pequeno, comunicam isso no intuito de nos ensinar algo que a gente tem muita dificuldade de entender, que é essa relação de causa e efeito, ação e reação. Sabe qual que é o maior problema, querido? É que a gente transfere essa verdade para a nossa vida espiritual. A gente começa a acreditar que se faço, tenho, se não faço, não tenho. E isso é muito prejudicial para o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Isso vai gerando em nós uma angústia, uma ansiedade a respeito das coisas. A gente vai se distanciando do evangelho da graça. A gente vai se aproximando do evangelho do alto rendimento. Pronto. Foi produzido dentro de nós o sistema meritocrático de pensar. Sobre tudo o que perdemos de vista é que esse sistema de merecimento, ele é fruto de um sistema caído. Ele passa a existir depois da queda. Só que a gente não tem noção e a gente não tem aplicado isso nas nossas vidas. Pense comigo. O que Adão faz para merecer a vida? Não, ele era um cara bom. O que ele faz para receber a função de cuidar da criação? Porque o Senhor transmite a ele, Adão, pode cuidar. Você cuidará da criação. O que Adão faz para receber uma esposa? Não, ele era bonitinho, por isso que ele recebeu uma esposa. E de se relacionar com Deus nos fins das tardes, o que ele fez para merecer isso? Eu digo para você, um grande nada.
Isso é graça. Isso a gente não consegue entender, porque tudo que vem da parte de Deus é muito grande para a gente tentar colocar na nossa mente. Ele não merecia nada, mas assim o Senhor o abençoou dando tudo isso. Isso é graça. No entanto, a serpente, ela chega até Eva e Adão, posteriormente, e começa a colocar no coração dele que eles têm direito. Aí entra a meritocracia. Aí entra o senso de jogar para si e falar assim, não, eu tenho o direito de ser igual a Deus, porque eu não posso ser igual a Ele. Como resultado, a gente tem a queda. E logo na sequência, Deus diz em Gênesis 3, 17 a 19, que agora você vai comer o que produzir. Meritocracia. O comer até então era fruto daquilo que o Senhor tinha dado. As coisas produziam, a terra não tinha brolho, ele não tinha dificuldade em produzir aquilo que ele iria comer. A partir desse momento, o no pain, no gain entra em jogo. Sem trabalho não há ganho. Sem esforço você não vai ter, Adão. E essa temática é tão forte, queridos, que se a gente der um salto de versículos, em Gênesis 4, do 1 ao 7, novamente a meritocracia está lá. Quando a gente vê o Senhor abolindo Caim e Abel do jardim, Adão e Eva, e posteriormente a gente vê os primeiros filhos, a gente já vê um grande problema em relação à meritocracia. Abram lá em Gênesis 4, do 1 ao 7. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim, então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Queridos, o que acontece aqui é que Caim oferece algo para o Senhor e Abel oferece outra coisa. Ao passo que Abel oferece a primícia do seu rebanho, Caim oferece o fruto da terra. E o que isso tem a ver com meritocracia? Queridos, o fruto da terra nada mais é do que produto da sua relação de esforço, confiança em si mesmo, aquilo que ele produziu dos seus braços. Ao passo que Abel oferece aquilo que o Senhor o deu, e ele simplesmente o cuida. Todos aqui já devem ter visto uma mesa farta. Eu gosto muito de ir ao mercado. Quando eu vou ao mercado, a parte que mais me agrada, na verdade eu gosto mais da parte que me agrada, não que eu goste do mercado. Você vai na parte de hortifruti, é muito mais bonito. Você olha para aquilo, aí você vê a alface, as tonalidades, ali é uma festa de cores. Com certeza você, na sua ceia do Natal ou do Ano Novo, você tem uma tigela cheia de frutos, aquilo é bonito. Quando a gente pensa em fruto, em produto, aquilo é muito belo. Foi o que a Caim assim pensou também. Com o fruto do meu esforço, de repente, eu agrade ao Senhor também. Ao passo que Caim confessa a sua potência, Abel confessa a sua impotência. Ao passo que Caim afirma o seu trabalho, Abel afirma a sua dependência. Ao passo que Caim mostra a respeito da sua produção e da sua cultura, aquilo que ele cultivou, Abel faz oferta como produção daquilo do seu cuidado. Caim produz aquilo e mostra para o Senhor, Senhor, fui eu que fiz, todo orgulhoso. Já Abel não, Abel mostrou, Senhor,
O Senhor me deu, eu só cuidei. Porque Caim queria rogar para si aquilo que era a glória do Senhor. Prestem muita atenção, de repente você tem ofertado, você tem dado da sua vida um senso de orgulho e não de gratidão. Você chega diante de Deus e fala, Senhor, está aqui, fui eu que produzi. Queridos, nós só produzimos porque o Senhor tem nos dado força dia após dia. O Senhor tem nos capacitado a dar a melhor oferta para Ele. Quando a gente confia na força dos nossos braços, a gente até consegue alcançar grandes coisas, porque a gente vai se esforça. Mas a gente não vai muito longe, os nossos frutos não são eternos. Perceba que Abel, ele simplesmente olha para aquilo que o Senhor o dá, e ele cuida com todo o carinho, e ele só faz crescer. Ele só vai lá e arrebanha. Não depende dele crescer aquele animal ou não, mas sim do Senhor. A parte dele ele fez. Abel leva a Deus o fruto da fé, do descanso, da confiança naquele que deu para ele. Devolve a Deus aquilo que não tem valor de sedução, mas que pagaria o preço para agradar a Deus. A gente quer seduzir os olhos do Senhor com aquilo que a gente tem feito, e não por aquilo que nós somos diante dele. Nós somos filho, e como filho nós trabalhamos para um Pai eterno. E como filho nós estamos aqui como mordomos que cuida daquilo que o Senhor nos deu. E não como uma pessoa soberba que olha para o Senhor e fala, eu determino, eu tomo posse, ou eu mando, eu desfaço. Nós somos filhos. E como filhos a gente não tem direito de chamar para nós aquilo que é dele. A Reforma Protestante nos trouxe um pilar sensacional, que é somente a Deus toda a honra e toda a glória. Porque constantemente nós somos tentados a clamar meritocracia para nós, a clamar aquilo que nós produzimos e a gente tem feito. É muito difícil quando a gente recebe um elogio, eu falo isso de uma forma muito particular, olhar para o Senhor e falar, Senhor, muito obrigado porque o Senhor fez isso em minha vida. Porque senão a gente começa a sentir orgulhoso, a gente começa a trazer as coisas que é do Senhor para as nossas vidas. O que venho tentando mostrar até aqui é o que está enraizado em nosso pensamento. Vivemos debaixo da mentalidade que fazemos esperando algo em troca. Do contrário, a gente faz igual Caim, a gente se ira. A gente fica bravo porque o Senhor não aceitou. E o Senhor, Ele é muito claro a respeito do que Ele aceita e do que Ele não aceita. Ele sonda, ao contrário de nós, Ele consegue sondar o coração de quem está do nosso lado. Ele sabe exatamente o que está passando dentro da mente e do coração. E Ele entende que Caim não estava com as melhores intenções naquilo que ele estava fazendo. Por isso o Senhor não se agrada daquilo que a gente produz e a gente clama a glória para nós mesmos. E agora eu quero ler outro texto com vocês. Gálatas 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o fim, predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos.
Receio de vós tenho eu trabalhado em vão para convosco. Paulo, ele retoma um assunto que ele já vem falando na carta. Sabe quando você explica algo para uma pessoa e você faz aquela brincadeira, você quer que eu desenhe? Paulo está fazendo praticamente isso. Mais para frente no texto ele vai falar assim, vocês querem que eu vou fazer uma ilustração. Quem sabe assim vocês entendem o que eu estou falando. Paulo começa a usar de linguagens para que eles possam entender de fato o que é liberdade. Ele começa a falar de filho. O que é um filho, o que é ser escravo. E aqui a primeira linguagem que ele usa, a primeira figura que ele usa, ele dizendo que nós éramos escravos. No versículo 3 ele diz assim, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Se referindo à situação de todo aquele que ainda não conheceu a Cristo. Todo aquele que ainda vivia debaixo do jugo do mundo. Vivia debaixo dos rudimentos antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Quando nós ainda não conhecemos a Cristo, nós vivemos escravizados. Escravizados por tudo aquilo que o mundo coloca nas nossas vidas. Essa realidade é algo tão difícil para a gente entender, que quando a gente olha, a gente acha que escravidão e a idolatria tem a ver com um objeto, uma imagem. E a gente perde a noção de que a gente às vezes está escravizado por outras coisas que a gente tem idolatrado. Agostinho disse uma vez que pecado é amor em desordem. Querido, tudo aquilo que vem antes do Senhor na sua vida, isso está em desordem. Você tem sido escravizado por intermédio disso. Você tem sido escravizado até mesmo por coisas boas. Você pode dizer para mim, Gui, minha família tem sido o principal para mim. Queridos, o principal para vocês devem ser o Senhor. Meus amigos têm sido o principal para mim. Queridos, é muito bom ter família, amar sua família, mas quando o Senhor deixa de ser prioridade na sua vida, isso entra em desordem. E você acaba se escravizando. Então Paulo remete a isso para que eles entendessem que quando eles se voltam ao paganismo, à idolatria, eles eram escravos. Vocês, antes de conhecer Jesus, vocês eram escravos. Lembrando aquelas pessoas que já tinham conhecido a verdade do Evangelho, já tinham sido alcançado pelo amor libertador de Cristo. Falando, vocês eram escravos. Vocês idolatravam deuses de pau, vocês idolatravam deuses de todos os jeitos, porque você ainda não conhecia Cristo. Aí ele usa uma outra figura. E aí no versículo 4, 5, 6 e 7, ele fala que vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Nós éramos escravos. E o Senhor enviou o seu Filho para que a gente tivesse um relacionamento muito próximo. Dentro do contexto que a carta é escrita, que o Evangelho, que o Novo Testamento é escrito, você podia tratar o seu pai de duas formas. De uma forma muito formal e no ambiente geral, no ambiente coletivo, você tinha que tratar o seu pai como Kyrios, Senhor. Só que na particularidade, poucos dentro da sua casa você podia chamar de Abba, de paizinho. É como se fosse um apelido carinhoso. E aqui Paulo lembra a eles que o Senhor vem e transforma essa noção, essa vida de escravidão para uma vida de relacionamento. Você pode estar próximo e chamar ele de paizinho. Só que eles não se contentaram. Os judaizantes começaram a falar que eles precisavam de algo a mais. E então ele volta à escravidão do judaísmo. Do versículo 9 até o 10, ele fala que vocês agora começaram a guardar dias, meses, anos, para lembrar que eles estavam voltando a uma outra escravidão, a escravidão da religiosidade.
Começa a mostrar para aqueles homens que escravidão não está atrelada a um lugar, mas está atrelada a uma consciência, uma mentalidade. Você pode estar dentro da igreja escravizado por diversas coisas, escravizado pela meritocracia, por acreditar que você é bom o suficiente para ir para o céu. Você é bom o suficiente para atrair olhares para você, porque você é diferenciado. Queridos, a gente tem o péssimo costume de achar que um espaço, alguém salva alguém. A gente tem esse sentimento de messiânico, de a gente ser o salvador de outras pessoas, de ser o salvador de alguém, ou até mesmo o salvador de si mesmo. E a gente vai trazendo para nós uma escravidão nova, a escravidão da religiosidade. Acreditando que somente ao vir aos cultos, ter uma vida religiosa, isso vai levar você a algum lugar. Isso também é escravidão. Não adianta você guardar dias, meses, festas, ou algo assim. Da mesma forma, isso é religiosidade. Às vezes a gente não presta atenção, que a gente acaba se aprisionando não mais em deuses de madeira, mas sim em nós mesmos. A gente começa a acreditar que com o nosso esforço, do nosso jeito, a gente consegue. Porque religiosidade é exatamente isso. É banir o Cristo, é banir aquilo que o Senhor fez por nós e acreditar que por meu esforço, por seguir determinados passos que alguém colocou para você, você vai alcançar algo. Não existe uma fórmula secreta dentro do relacionamento seu com Cristo. Não deixe que a experiência do fulano seja a referência para você na sua vida. Perceba, Jesus chamou 12. Cada um tinha sua particularidade. E dentro dessa particularidade, ele trabalhou com esses 12. A experiência dele serve para a gente aprender, mas não é um referencial, queridos. A única experiência, a única vida que nos salva é a vida de Cristo Jesus. Não é aquilo que o seu amigo, ou de repente o seu marido, fez que isso transforma. Mas sim Cristo. Não é o quanto eu observo da lei, mas o quanto Jesus observou da lei. Constantemente a gente é levado a acreditar que por intermédio do que eu faço, eu chego perto de Cristo. E isso também é escravidão. Isso também é viver debaixo de um jugo. Porque às vezes a gente acha que ao vir à igreja eu estou livre. Não é a igreja que vai te libertar. Muito longe disso. Existem igrejas que escravizam, na verdade. Existem igrejas que, em vez de te dar a liberdade em Cristo, ela acaba com regras impostas por homens. Eu não estou dizendo que dentro da igreja não cabe leis, porque o Senhor é um Senhor de ordem. O Senhor, Ele gosta das coisas certinhas. E muito certinhas. Você já leu como é que foi feito a arca? Você já leu como é que foi feito o tabernáculo? Ele é minucioso. Mas tem coisas que o homem impõe para pegar você pela culpa. E o evangelho é o evangelho de graça. A gente não pode perder de vista que o que nos aprisiona não é um lugar. Assim como o que nos liberta e o que nos escraviza ou nos torna livre é acreditar em uma pessoa, mas sim na pessoa de Jesus. Aí sim nós seremos livres. Uma segunda figura que ele usa é que nós somos filhos. E eu quero ler contigo do verso 21 até o 31. Dizei-me vós, os que quereis sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e a outra da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, ilustração. Porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e correspondente a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta,
e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz as Escrituras? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Paulo, ao conversar agora com uma nova parte da carta, ele chama atenção para aqueles que estão dizendo que dominam a lei. Já que vocês dominam a lei, deixa eu pegar um recurso que é totalmente da lei. Ele começa a contar a história de Sara e Agar, onde o Senhor promete a Abraão ser pai das nações, e ali o Senhor coloca essa promessa diante desse homem, e como todo ser humano falho, ele vai dar o seu jeitinho. Tenho para mim que Abraão era brasileiro, porque ele gostava de um jeitinho. Gostava de dar um jeito no processo, porque ele viu que parecia até uma piada diante dele. Como é que eu, velho, minha esposa também, vai ser pai de nações? Como assim? Então, Paulo começa a chamar atenção a partir dessa história, chamando atenção para que eles entendam o que o filho de cada uma representou. Para que, de repente, eles entendam que filho você se encaixa nessa ilustração. Aqui ele faz um desenho, deixa eu te explicar novamente. De repente, vocês entendam assim. E a primeira figura ele usa que é a filha, são os filhos de Agar, do 23a, que é fruto das obras. Agar, escrava de Abraão, gera Ismael, filho de escravo, escravinho é. Assim como filho de peixe, peixinho é. Após o Senhor prometer a Abraão e Sara um filho, eles acham que não conseguiriam devido à sua idade e gera uma solução baseada em seus esforços. Não confiam que a promessa de Deus havia de se cumprir e dar o seu jeitinho. Por intermédio da sua força, assim como Caim rogou para si, eu vou produzir, eu vou fazer, eu não confio. A gente tem muita dificuldade em entender essa questão de filiação. Aqui exatamente é o que aconteceu com Abraão e Sara. Abraão e Sara não confiou na promessa do Senhor. Não tinha noção que o Senhor, como Deus e Pai, Ele sabe o que faz. Como Deus e Pai, Ele gera, Ele cuida, Ele sabe o momento certo. E isso acaba gerando ansiedade no nosso coração, isso acaba gerando inúmeras coisas, porque a gente não sabe lidar com esse sentimento de ser filho. E o Senhor, como um pai amoroso que ama e cuida dos seus filhos, Ele tem um tempo certo, Ele quer nos educar, Ele quer nos ensinar a respeito de coisas que a gente não tem noção. E a gente sempre quer dar um jeitinho, a gente sempre quer dar uma antecipada, uma adiantada, a gente quer fazer do nosso jeito. A gente roga para nós as obras, porque a gente não entendeu ainda o que é ser filho. Eu sei que não é um processo fácil. E aí, de repente, você deve estar passando por uma luta, e você olha para mim e fala, Gui, você não sabe o que eu estou passando. Por isso que você está falando assim. Como é que um Deus que é amoroso está vendo eu passar por isso e não faz nada? Senhor, que o Senhor possa ministrar no seu coração, que o Espírito Santo possa ministrar no teu coração, que esse período de deserto é um ciclo que você precisa passar. E ninguém mais pode passar. Você precisa tirar aprendizados, você precisa aprender algo. É difícil tomar para nós e aprender a respeito. Ele é um Deus amoroso, um Pai, e que em tudo Ele está querendo nos ensinar algo. Isso é um processo muito difícil. E a gente logo pensa assim como Agar, se eu fizer assim, eu vou ter sucesso. Deus está demorando muito. A gente quer antecipar as coisas porque a gente acha que na nossa mão o processo é mais rápido. O fato é mais rápido, mas é o processo certo? Você já fez essa pergunta? Paulo diz aos ouvintes que aqueles que acreditam em seu desempenho
atrai para si uma mãe escrava. E sua cidade natal é Jerusalém terrena. Sabe o que Paulo está dizendo? Que essa Jerusalém, vocês estão rogando para si como uma cidade natal, ela está escravizada, ela está sob o domínio de Roma. E você sempre vai viver debaixo de escravidão quando você deixar de confiar na presença de um pai bendito que cuida e ama a sua vida. Toda vez que a gente fizer do nosso jeito, a gente até conquista. A gente confia em nosso desempenho, mas gera para nós uma escravidão. Que eu e você, que a gente nunca se esqueça que quem trabalha com seus esforços alcança recompensa, mas não serão eternas. Você vai alcançar para aqui, para o agora, momentaneamente, mas você não está produzindo de forma eterna. Você não está produzindo de forma atemporal. Você produz para aqui e agora. Isso é escravizante. Isso é ruim. Isso enche os olhos. Mas não reflete nada isso na eternidade. Segunda figura, ele fala agora dos filhos da Sara, 23b. É o filho da graça, é o filho que o Senhor proveu para um casal idoso. Sara, uma mulher livre e esposa de Abraão, gera Isaac. Filho de livre, livrezinho é. O Senhor promete e cumpre o envio de seu filho, Isaac, que tipifica Cristo. Aliás, a Bíblia tem um personagem principal. Diversas facetas, mas um personagem único, que é Cristo. Todos eles, de uma forma única, apontam para a bendita, gloriosa pessoa de Cristo. A Bíblia Sagrada, ela não fala de outra pessoa a não ser de Jesus. De Gênesis a Apocalipse. É Cristo o personagem principal. Isaac é um desses também, que é o filho da promessa que viria para abençoar toda uma nação. O Senhor pede para Abraão a vida de Isaac, também mostrando que o seu filho seria morto, mostrando essas particularidades em semelhança com Cristo, onde vemos Deus providenciando a solução baseada em promessas. Não foi necessário confiar na força do braço, mas na segurança bendita da palavra do Senhor. A gente tem esse péssimo costume de confiar na força do nosso braço. Mas quando a gente olha para o Senhor, a gente pode pensar que se nós confiarmos no Senhor, naquilo que Ele tem de palavra para as nossas vidas, nós teremos sucesso. Sucesso para Deus não é o mesmo sucesso que o mundo tem prometido. Sucesso para Deus não tem nada a ver com ter. Sucesso para Deus é Cristo ser formado em nós. Esse é o propósito do Senhor. E dia após dia que o caráter do seu Filho venha a ser formado em nós. Então nós um dia teremos sucesso assim que a gente estiver com o Pai. Por enquanto nós experimentamos parcela disso. Mas a gente tem dificuldade de entender a palavra sucesso na perspectiva correta, na perspectiva de Deus. E para ser moldado é um processo difícil. Para ser transformado e lapidado pelo Senhor é um processo muito complicado. A gente não sabe isso. Eu costumo dizer para os jovens que a diferença entre o carvão e o diamante é o quanto de pressão que é exercido sobre ele. Ambos são carbono. Aí você pode ser um carvão que suja, ou você pode ser um diamante, uma pedra brilhante na mão do Senhor. Só que precisa isso acontecer? O que precisa acontecer na nossa vida? O Senhor exercer pressão. Mas a primeira pressão que é colocada sobre a nossa vida, a gente não aguenta. As espadas romanas é o mesmo processo. Na época de muitas guerras, o exército romano tinha a sua espada, e eles começaram a guerrear, e isso fez com que eles crescessem, porque a espada e o poderio militar estava nas suas armas. E aí você estudando, até Flávio Josefo vai dizer que o diferencial das espadas romanas era quanto ela era submetida a um processo contínuo. Ela era levada ao calor, e a partir do momento que ela é levada ao calor, ela era batida com martelo, e depois de batida com martelo, ela era jogada no gelo, e esse processo ia sendo repetido.
Queridos, a gente quer ser a espada melhor, mas a gente não está disposto a colocar as nossas vidas diante do Senhor e acreditar na promessa dele que ele quer fazer grandes coisas por intermédio de nós. Ele quer a sua vida para servi-lo. Mas a gente quer simplesmente ser uma excelente espada, mas a gente não quer submeter aquilo que o Senhor tem no processo. A gente que só vislumbra o final. A gente só pensa naquilo que é resultado, mas a gente não quer viver o processo que o Senhor tem para as nossas vidas. A gente sempre quer dar um jeitinho, pular uma etapa, e nisso a gente deixa de aprender aquilo que o Senhor quer nos comunicar. E quando a gente confia na promessa, a gente descansa em Jesus Cristo. Quando a gente confia naquilo que o Senhor nos prometeu, a gente tem uma perspectiva eterna. É atemporal e é libertador. A gente de fato estava escravizado por nossas crenças e por acreditar que podíamos resolver as coisas sozinhos. E podíamos viver alheios de Deus, porém isso nos levou a um escuro e podre porão. No entanto, o Senhor enviou o seu Filho que nos possibilitou voltar para casa. E saímos daquele lugar horrível que estávamos. Hoje somos chamados de filho porque Jesus se tornou inimigo de Deus. Hoje estamos perto porque Jesus um dia esteve longe. Hoje somos acolhidos em seu reino porque Jesus renunciou ao seu trono e viveu como nós. Hoje estamos vivos porque Jesus um dia morreu e ressuscitou. Hoje estamos livres porque Jesus estivera preso por nós. Hoje estamos felizes porque Jesus um dia chorou e sofreu amargamente. Eu não sei como é que você saiu da sua casa hoje. De repente você deve estar passando por algum problema, seja na área sentimental, na sua vida espiritual, a respeito dos seus recursos, eu não sei de fato. Você deve ter pensado, eu vou para a casa do Senhor para ser confortado por uma palavra. Eu tenho aprendido que a palavra do Senhor, ela serve tanto para nos confortar e para nos conflitar, para nos tirar de uma zona de conforto. E queridos, a partir do momento que a gente entender, de fato, quem nós somos diante de Deus, a gente vai começar a olhar de uma outra ótica. A gente vai começar a olhar para o problema e a gente vai aguentar firme, porque a gente vai olhar para o autor e consumador da nossa fé e ver que ele passou por coisas iguais ou piores, por amor a mim e a você, nos dando um referencial. A gente não tem dimensão, mas Jesus podia fazer o que ele fez em apenas um dia. Ele viria um homem sem pecado e voltaria, bebezinho mesmo. Mas sabe por que ele passou 33 anos, 3 anos de ministério, de forma pública, para me ensinar, para ensinar você a respeito de como se vive. Ele começa desde o seu nascimento nos ensinando a respeito do que é humildade. A nascer uma manjedoura não é porque simplesmente ficaria num tom bonito, mas porque ele queria dar lugar para outras pessoas, porque se ele fosse nascer numa casa, num aconchego, alguém ia ter que nascer no estábulo. Quando a gente olha para essas verdades, quando a gente olha para essa beleza do Evangelho, que o Senhor nos possibilitou ser filho, a gente começa a olhar para uma ótica diferente. A gente olha para os nossos problemas, a gente olha para as nossas aflições, as nossas dificuldades, e a gente descansa. A gente descansa porque o Senhor está trabalhando em nós e por intermédio de nós. A gente descansa porque o Senhor nos livrou de uma escravidão profunda para nos dar liberdade, para nos trazer próximo do Senhor. Você tem livre acesso. A gente tem aprendido que você pode orar e abrir a sua boca e falar a respeito do que você quiser diante de Deus, porque você tem essa condição. O véu foi rasgado, você tem livre acesso à presença do Pai. Não deixe isso de lado, você pode se relacionar todos os dias. Não confie naquilo que você consegue fazer, mas naquilo que Cristo fez, que é te aproximar do Pai. Não abrace a escravidão que o mundo dá.
Não abrace a escravidão que a religiosidade dá, mas abrace a liberdade que você tem como filho, e como filho chegar diante dele e falar: Abba, Pai. Chorar de uma forma amarga, chorar de uma forma profunda e dizer: Senhor, isso me inquieta, isso me machuca. Isso é um privilégio. Não abra mão desses privilégios para dizer que você consegue, para dizer que você faz, para dizer que você, por intermédio da sua força, vai lá e faz. Mas abrace essa verdade. Que a gente venha tomar para nós, todos os dias, que nós somos filhos e não que nós somos escravos. O Senhor nos libertou. De uma forma linda, texto de Gálatas 5:1, ele comunica uma verdade maravilhosa. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo a algum jugo de escravidão. Não vos submeteis. Não é a minha palavra, é a palavra do Senhor. Então, queridos, a gente disse que a nossa proposta dentro do estudo era desmentir as mentiras, né? Desfazer as mentiras. O no pain, no gain. E é uma mentira. Porque sem o seu esforço, sem o meu esforço, a gente recebeu algo que é lindo, que é a filiação com o Pai. Se abrace nessa verdade. E como filho, você entendeu isso e agora você quer trabalhar como filho. Para encerrar, eu ouvi uma ilustração de um pastor e amigo. Eu tive o privilégio de conviver. E na ilustração diz a respeito de como um filho se comporta. Como alguém que recebeu a oportunidade de estar diante do Pai se comporta. A ilustração tem base como um pianista. Vai vir o melhor pianista do mundo aqui em Maringá. Como eu sou uma pessoa boazinha, eu vou distribuir 3 convites de uma forma indiscriminada. Eu dei para a pessoa A, para a pessoa B e para a pessoa C. A pessoa A pegou o seu convite e enfiou numa gaveta. E assim deixou. Daqui 1 mês eles iam no espetáculo. Melhor pianista do mundo. A pessoa B pegou esse convite e começou a ouvir todas as músicas que tinha disponível na internet. E assim ouvia, e assim ouvia. Ele esgotou todas as possibilidades do que estava ao seu alcance. A pessoa C já pegou esse convite, olhou o nome e começou a estudar a respeito dele, leu livros, biografias, ouviu todo o seu repertório. E no final de tudo, ainda ele começou a fazer aula de piano, porque ele queria, aquilo impulsionou ele a ser um bom pianista. Ou pelo menos tentar ser um bom pianista. No dia do espetáculo, eu perguntei para a pessoa A, para a pessoa B e para a pessoa C. E aí, o que vocês acharam do espetáculo? E todos responderam de forma uníssona: o melhor espetáculo da minha vida. Ele é o melhor pianista. Só que o que a pessoa A, a pessoa B e a pessoa C conseguiu absorver do espetáculo é diferente. E cada um pôde presenciar algo. A pessoa A foi surpreendida por tudo. A pessoa B falou: nossa, ao vivo é muito melhor. E a pessoa C, ela desfrutou em completo do pianista. Queridos, você recebeu um convite de ser filho. Não guarde o seu convite na gaveta. Estude a vida do pianista, de forma que você possa esgotá-lo. E a partir do momento que você for estudando a vida do pianista como filho, pessoa de Cristo, o Espírito Santo vai te transformando e você vai querer ser igual a Cristo, porque isso te impulsionou, isso te tocou tanto, porque você entendeu o que é ser filho. O Senhor distribui de forma graciosa o convite para cada um. Para os seus filhos. Mas o que faz com o convite, isso é responsabilidade minha e sua. Não guarde no fundo da gaveta. Desfrute da presença do Senhor, porque um dia a gente vai estar na glória. E aí você vai ver o maior espetáculo do mundo. Enquanto a gente espera,
Vamos aprender a tocar piano aqui? Para que as pessoas possam presenciar e estar com a gente no espetáculo lá.